No episódio anterior, nosso garoto havia derrotado o Santo Maciel dentro do seu próprio reino dos sonhos, obtendo suas memórias e sua vontade. Ele também descobriu sobre a iminente grande competição militar, porém, antes de participar, decidiu explorar a fissura das cavernas. Quando ele perguntou sobre as consequências de entrar na fenda, a resposta foi inesperada. Enquanto a história continua, os quatro ficaram atônitos, sem saber como responder. Lucian se perguntou se talvez ninguém tivesse tentado antes, mas não era o caso. A garota, com algumas gotas de suor escorrendo pela testa, parecia hesitar em revelar a assustadora verdade. Na realidade, muitos já haviam tentado entrar nas fendas, porém, nenhum jamais retornou, deixando o mistério sem resposta. Todos que tentaram entrar desapareceram sem deixar rastros. Com um semblante sério, a garota revelou uma notícia pesada para Lucian. Até santos maciais haviam desaparecido ali. Ela disse: Santo Maciel? Ele pensou, achando que tinha escutado errado. A garota continuou explicando que, há 200 anos, cada uma das 4 nações enviou seu santo macial mais forte para entrar nas cavernas. Esses santos maciais simplesmente desapareceram, nunca mais foram vistos. Isso era mantido em segredo do público para evitar pânico. Lucian assentiu e permaneceu em silêncio por um momento. Vendo sua expressão pensativa, um de seus companheiros perguntou rapidamente se ele estava mesmo considerando entrar na fenda. Você não pode estar falando sério. Mesmo se tivéssemos 10 vidas, não seria suficiente, exclamou um deles. Eles acreditavam que, com a força atual de Lucian, explorar uma caverna de nível AAA seria relativamente seguro, desde que eles não avançassem além do nível 30. Mas a garota parecia séria demais. Só o fato de falar sobre a fissura já a deixava aterrorizada. Ela avisou para Lucian se manter extremamente cauteloso. Aquilo não era brincadeira. Respirando fundo, Lucian garantiu a todos que sabia o que estava fazendo. Então ele saltou para baixo, pretendendo reunir mais informações sobre a fenda no Reino dos Sonhos quando retornasse. Logo depois, os outros o seguiram de perto. O fato de até um santo maciel de 9º nível não conseguir voltar o surpreendia, mas ele se recusava a acreditar que, em toda a história de 10.000 anos, artistas marciais ainda mais poderosos não tivessem tentado o mesmo. Ele tinha certeza de que havia um grande segredo escondido ali. A enorme caverna era preenchida por uma névoa negra que flutuava levemente com as correntes de ar. O grupo descia devagar pelo penhasco, sem encontrar nada em comum pelo caminho. Lucian perguntou à garota se havia algo mais que deveria saber. Ela pensou um pouco e mencionou os maníacos marciais da caverna. Eles pararam em um pequeno plano, onde ela explicou que esses tais maníacos eram artistas marciais que não pertenciam ao exército e se escondiam na caverna para treinar. Eles eram antigos membros de várias escolas de artes marciais, dedicados a buscar o ápice do caminho marcial. Viver anos ali, lutando constantemente contra feras, havia refinado sua vontade marcial e suas habilidades de combate a nível muito vezes superior a de grandes generais militares da mesma patente. Sua sobrevivência naquele ambiente brutal era prova de sua força absurda, e aqueles que sobreviviam por anos eram mais poderosos. Por isso, o exército os deixava em paz, permitindo que caçassem feras livremente na caverna. A curiosidade de Lucian aumentou. Se é assim, por que devemos ter cautela com eles? Perguntou enquanto caminhava. Andando por aquele local, eles avistaram vários esqueletos esparramados pelo chão. A garota explicou que essas pessoas tinham enlouquecido com seus treinamentos extremos. Aos olhos deles, superar limites marciais justificava qualquer ato. Beber sangue de fera e comer carne crua era só o começo. Ela fez uma pausa, talvez lembrando de alguma memória horrível, antes de continuar em voz baixa. Eles também recorriam ao canibalismo, acreditando que consumir carne e sangue de artistas marciais fortes o tornaria ainda mais poderosos. Nem a palavra lunático descreve direito o que eles são, disse ela. Por falta de suprimentos, esses maníacos frequentemente matavam e sequestravam qualquer um que entrasse na caverna, até mesmo atacando soldados sem hesitar. Para eles, humanidade era o conceito perdido. Lucian começou a entender o verdadeiro perigo da caverna. A ideia de canibalismo deixou seu estômago revirado. Comparado a eles, o método de Gun de matar era muito mais cruel. Durante toda a jornada, Lucian seguia na frente enquanto os outros acompanhavam atrás. De vez em quando, encontrava algumas feras, mas eram fracas e logo eram eliminadas. Após mais uma hora, chegaram ao 20º nível da caverna, encontrando algumas feras de nível 6 e 7, mas para Lucian não era ameaça alguma. Em pouco tempo, chegaram à entrada da parte mais profunda, onde a névoa negra ficava ainda mais densa. A garota pediu a todos que ficassem atentos e próximos, já que a visibilidade era baixa. No entanto, Lucian revelou que era um mestre psíquico e garantiu que, desde que permanecesse ao seu lado, estaria seguro. De repente, para a surpresa de todos,
Lucian inalou uma grande quantidade de névoa negra, fazendo o grupo entrar em pânico e perguntar se ele estava bem. Ele explicou que apenas estava conduzindo um teste e que a névoa não tinha efeito algum sobre ele. Quando absorveu a névoa, seu corpo estelar imortal a eliminava instantaneamente. Seu corpo era forte demais para permitir que qualquer elemento negativo estivesse dentro dele. Com isso, a névoa ao redor ficou completamente dissipada. Com a névoa clareando, a visibilidade melhorou significativamente. Sem perder tempo, Lucian liberou o grupo para a frente. Acima deles, uma criatura estava grudada no penhasco. A garota olhou para cima e gritou um aviso. Ei, cuidado! Tem uma fera atacando! Porém, antes que a criatura sequer chegasse perto de Lucian, ela explodiu no ar. Ao ver como aqueles malditos sorrateiros nem conseguiam se aproximar, o grupo ficou impressionado com a força de Lucian. Então esse é o poder do general de 12 estrelas? Murmurou um deles. O careca engoliu em seco, dizendo que era a primeira vez que via Lucian usando seu poder psíquico. Durante o teste de força de combate, ele tinha voltado diretamente do campo de batalha, sem descanso. E mesmo assim, alcançou o nível de 12 estrelas no seu estado mais exausto. O grupo concordou, seguindo atrás de Lucian. Antes, eles tinham planejado lutar ao lado dele, mas parecia que nem teria chance de participar da batalha. Outro suspirou, se perguntando como Lucian havia ficado tão forte. Comparado a ele, parecia meros amadores. Para eles, aquilo era praticamente um passeio guiado pelas cavernas com o Lorde Lucian. Um primitivo raro. Subitamente, o chão à frente desabou, e uma besta atacou de surpresa por baixo. O grupo correu para se aproximar, e logo viu Lucian casualmente limpando o sangue da mão, com um cadáver gigantesco de uma fera de nível 7 ao seu lado. Em pé sobre o corpo da criatura, Lucian tranquilizou o grupo. Só estou testando como lidar com feras sem usar armas. Ele mandou que recolhesse qualquer coisa útil do cadáver antes de continuarem. Rapidamente começou a trabalhar. Enquanto isso, a garota não ficou surpresa por ele matar uma fera de nível 7. Mas o corte limpo e suave no corpo parecia ter sido feito por uma lâmina afiada. Como ele fez aquilo? Só com as mãos. Pouco depois, Lucian percebeu algumas figuras se aproximando. A equipe imediatamente largou o que estava fazendo, sacando as armas e se preparando para o combate. Um grupo emergiu da escuridão, e a garota os reconheceu como o Esquadrão Caramujo Vermelho, mas eles estavam cobertos de sangue, exaustos, alguns mal conseguindo ficar de pé. Para um deles, ao ouvir a voz, um dos homens, desgrenhado e exausto, levantou a cabeça, chocado ao ver rostos familiares ali. Eles encontraram um lugar para o grupo se sentar e oferecendo água e suplemento. A garota perguntou há quanto tempo estava na caverna e por que estavam naquele estado deplorável. O capitão balançou a cabeça. Estamos aqui há um mês. Nossa equipe quase foi toda extinta e não encontramos nada. Então, ele perguntou, horrorizado, até onde o grupo de Lucian pretendia ir. Eles alertou para não descer além do nível 25. Com os olhos vermelhos, explicou que os maníacos de lá embaixo tinham enlouquecido completamente. Estavam caçando militares sem parar. E em poucos dias, 2 esquadrões tinham sumido. Ele ergueu o braço debaixo do manto, revelando um ferimento grotesco, enormes marcas de mordidas e pedaços de carnes arrancados. Seu braço parecia ter sido devorado por animais selvagens. A visão era horrível. O capitão contou que os maníacos haviam se revoltado em massa, atacando qualquer militar que encontrasse. Eles escaparam por pouco e estavam planejando voltar ao quartel para relatar tudo. O clima ficou pesado. Depois de descansar, eles se prepararam para partir. Antes de ir, deixaram alguns suprimentos ao capitão. Com voz firme, lembrou a garota para ter extremo cuidado. Quando o esquadrão partiu, a garota olhou para Lucian e comentou que o capitão do Caramujo Vermelho era conhecido por ser muito cauteloso, sugerindo que talvez eles devessem... Mas, antes que terminasse, Lucian interrompeu. Ele entendeu a preocupação dela. Outra fera saltou de repente, mas ele a eliminou rapidamente. Não se preocupe, talvez nem passamos do nível 25, mas mesmo que passamos, ele disse, sacudindo o sangue da mão, com um sorriso confiante, eu vou tirar vocês daqui do jeito que trouxe. Sentindo a aura confiante de Lucian, a ansiedade do grupo diminuiu. Pelo caminho, lidaram facilmente com as feras. Lucian ia na frente, derrubando uma após a outra, enquanto o resto recolhia os materiais. Logo chegaram ao nível 25. Lucian usou seu poder psíquico para sondar o caminho. Com sua força atual, desde que não encontrasse feras de nível 9, nada era realmente uma ameaça. Dessa vez, ele não pretendia ir tão fundo. Estava procurando a mina de Mithril que, segundo os registros, deveria estar na área. Aliás, que marca-página fofo ele tinha ali, hein? Seu poder psíquico explodiu camada após camada, até alcançar o nível 30, onde finalmente
Lucian encontrou o que estava procurando. Ele disse para o grupo ficar perto e avançou rapidamente, diminuindo a velocidade apenas o suficiente para que conseguisse acompanhá-lo. O careca resmungou. Achei que não íamos mais fundo. Em pouco tempo, chegaram ao nível 30. A névoa negra era mais densa ali, mas Lucian limpou a maior parte. O grupo sabia que ficar perto de Lucian era sua melhor chance de sobreviver. Mesmo com medo, seguiram firme. De repente, Lucian parou. Diante deles, havia uma enorme mina de mithril. Perto da entrada, uma fera de nível 7. A fera próxima foi arremessada longe com um tapa leve de Lucian. A criatura voou e se espatifou contra a parede. Como sempre, o grupo rapidamente começou a recolher qualquer material útil. Belho avistou pequenos pedaços de mithril na parede de pedra e gritou: "Tem mithril aqui! A gente vai ficar rico!" Lucian sorriu e os outros se aglomeraram, pegando ansiosamente os fragmentos espalhados pelo chão. Aos poucos, o medo e a tensão que carregavam desapareceram. A garota pegou um pedaço e comentou sobre a alta pureza. Parecia que aquela mina era realmente enorme. Todos comemoraram, mas suas expressões logo ficaram gananciosas. Cada um parecia ter pensamentos diferentes, como se tivesse dividido a mina entre si. Não era apenas alegria, havia algo sinistro no olhar deles. Eles começaram a falar seus pensamentos egoístas em voz alta. Sem perceber, a garota gritou: "Parem, calem a boca." Isso mostrou-se de volta à realidade. Bale olhou para Lucian, parado próximo ao capitão, e foi como se alguém tivesse jogado água gelada nele. Percebendo o que tinha acabado de dizer, ele largou o mithril e deu um tapa no seu próprio rosto. Os três ficaram imóveis, suando frio, cabeças baixas, pedindo desculpa a Lucian. A garota se aproximou e lembrou: "Vocês não fizeram nada nessa exploração. A descoberta foi tudo graças a Lucian. Naturalmente, tudo pertence a ele." Os outros concordaram rapidamente. Lucian se aproximou com um sorriso, colocou a mão no ombro de Bale e disse que entendia o que estava passando pela cabeça deles, que aquilo era normal, mas Bale sabia que estava encarando. Seu rosto pálido forçou um sorriso pior que um choro. Então, Lucian começou a concentrar energia na palma de sua mão. Ao ver isso, a garota gritou: "Senhor, por favor, não!" De repente, uma onda de choque massivo explodiu, cortando tudo ao redor em pedaços de teia rachadas. O poço inteiro ecoou com um estrondo enquanto enormes pedaços de minério se desprendiam. Usando seu poder psíquico, Lucian coletou cuidadosamente o mithril, virou-se para o grupo e com um sorriso disse: "Por que estão aí parados? Vocês não querem isso? Vamos ao trabalho." Os olhos deles se arregalaram de surpresa. Parecia que Lucian realmente não estava bravo. A garota respirou aliviada. Com qualquer outra pessoa, o partido teria sido terrível, mas Lucian era compreensível. Enquanto recolhia o minério, todos se perguntaram por que tinham ficado tão gananciosos de repente, dizendo coisas tão vergonhosas e fora de caráter. A garota os mandou parar de reclamar e continuar trabalhando. Depois de encher várias bolsas até o limite, não havia mais espaço para guardar o mithril. Bale então reclamou: "Não devíamos ter deixado as bolsas de suplementos com o esquadrão caramujo vermelho. A gente podia carregar muito mais mithril." Outro concordou. Ao ouvir isso, Lucian percebeu que algo estava errado. A relação deles com o esquadrão caramujo vermelho sempre tinha sido excelente, e agora eles pareciam ter esquecido completamente a generosidade e entusiasmo que mostraram antes. Eles nunca foram egoístas ou mesquinhos assim. Eles não estavam assim antes de entrar no nível 30. Poderia ser a névoa negra afetando eles? Antes que pudesse pensar mais nisso, Lucian sentia algo se aproximando de todas as direções. Se prestasse bastante atenção, podia ouvir sussurros falando sobre comida. Ele franziu a testa. Eram os maníacos marciais. Pelo seu olhar psíquico, conseguia diferenciar perfeitamente aqueles lunáticos de artes marciais comuns. A aura deles estava completamente consumida pela loucura. Conforme se aproximavam, seus corpos manipulados revelavam cicatrizes profundas e feridas até os ossos. Lucian permaneceu impassível. Adivinha, era melhor enfrentá-los todos de uma vez do que correr o risco de emboscadas no caminho de volta. E assim, encerra mais um capítulo insano dessa jornada. Se você curtiu esse vídeo, se perdeu na história e continuou acompanhando cada evolução, cada luta, cada momento épico, então não vacila. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe aqui seu like, que fortalece demais. Aqui é só pedrada atrás de pedrada. E você já sabe, o próximo vídeo vai vir ainda mais brabo. Tamo junto, guerreiro. Até a próxima e prepare-se para o próximo nível.